Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre o continente americano. Na aula anterior nós falamos principalmente sobre os aspectos físicos do continente americano e hoje a gente vai falar mais sobre os aspectos humanos, sobre a geografia humana desse continente. Assim como nos outros espaços mundiais, aqui na América, o continente americano, ele também pode ser regionalizado a partir de critérios geográficos, critérios físicos, como área contínua de terra, como relevo, também vegetação, e também pode ser caracterizado por critérios humanos, como socioeconômico, étnicos, culturais e muitos outros. E hoje eu vou falar para vocês sobre alguns desses tipos de regionalizações. A regionalização do continente americano em relação a critérios físicos, ela é basicamente regionalizada em três partes, dividida em três partes, que são a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte representa 55% do continente e localiza-se totalmente no hemisfério norte. Essa porção do continente é formada por três países independentes e por uma possessão europeia, que é a Groenlândia, que é administrada pela Dinamarca. Nós temos a América Central, que ela representa 2% do continente. Ela é uma porção constituída principalmente por uma parte continental e outra insular. A primeira, o Istmo, que liga duas grandes porções de terra e abriga 7 países independentes, e a outra parte consiste em um conjunto de ilhas que é chamado de Caribe. E nós temos a América do Sul, que corresponde a 43% do continente e tem terras nos dois hemisférios. Por ser cortada pela linha do Equador, sua porção continental é formada por 12 países independentes e uma possessão europeia, a Guiana Francesa, que ela é administrada pela França. Uma outra regionalização que nós temos aqui no continente americano, ele divide o continente basicamente em duas grandes áreas. E esses critérios, o critério de regionalização, ele é basicamente pelo histórico de colonialismo do continente, também pela questões de língua, de culturas e etnias. E por isso, essa regionalização ela divide o continente em duas áreas, que são a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Começando pela América Latina. Essa regionalização ela uniu os países que falam principalmente línguas que vêm do latim, que são justamente português e espanhol, que basicamente são originárias de países como o Brasil e os demais países da América do Sul e também alguns países da América Central e o México, que é basicamente pela língua espanhol e português, que vem justamente de países europeus que são Espanha e Portugal. A regionalização da América Latina ela vai se dar principalmente não somente pela questão de línguas, como eu falei anteriormente, mas também levado em consideração que grande parte dos países da América Latina, eles possuem desenvolvimento baixo socioeconômico. Inclusive, a economia desses países é basicamente por exportação de matéria-prima, então eles exportam matéria-prima retirada da natureza, eles exportam logo e depois eles compram principalmente produtos tecnológicos e produtos industrializados de outros países, principalmente os países europeus. E apesar de que grande parte dos países da América Latina eles vivem de exportação e possuem um crescimento econômico baixo, há também que destacar que o Brasil, a Argentina e o México são os países assim da América Latina que são os mais desenvolvidos. Isso porque eles possuem um certo nível de industrialização e crescimento econômico. Mas também há outros países como o Haiti, Honduras e Nicarágua, que eles vivem principalmente de exportar matérias-primas. Então, vão ser países com desenvolvimento muito baixo. Eles possuem um desenvolvimento econômico extremamente baixo. E nós temos a América Anglo-Saxônica, que ela corresponde a 2 países da América do Norte, que é Canadá e Estados Unidos. Também é preciso destacar que são os 2 países mais ricos do continente americano, são os 2 países que apresentam o maior desenvolvimento econômico, também que apresentam os melhores indicadores sociais do continente americano. Esse nome anglo-saxônico ele vai se dar principalmente porque esses 2 países, Canadá e Estados Unidos, eles foram colonizados pelos ingleses. Então, daí se dá esse nome. Porém, também é preciso destacar que algumas outras partes desses países foram colonizados também por países que têm origens de língua latina, como o Canadá, que lá na parte tem uma parte chamada Quebec,
que foi colonizada pelos franceses, inclusive eles possuem como língua oficial a linguagem francesa, e inclusive eles passam por um processo de tentativa de desmembramento do Canadá para se tornar uma área independente. Os Estados Unidos também teve partes do país que foram colonizadas por países de origem latina, como ali no estado de Louisiana, que foram colonizados pelos franceses, que foi ocupado ali pelos franceses. Tem também o estado de Novo México, Arizona e Califórnia, que foi ocupado pelos espanhóis. E sobre a formação histórica do continente americano, é preciso ressaltar que quando os europeus chegaram ao continente, ele já era povoado pelos nativos. E esses nativos, eles eram distribuídos em comunidades, em organizações sociais diferentes, e todos eles eram distribuídos ao longo do território com organizações sociais e viviam principalmente da caça, da pesca, da agricultura, da extração de recursos naturais, com exceção dos astecas, dos maias e dos incas, que eles possuíam uma estrutura, uma organização bem mais elevada, porque eles já tinham conhecimento acerca de astronomia, acerca da ciência e diversos outros conhecimentos que os demais povos do continente americano não possuíam. A partir do século XVI, quando os europeus chegaram à América, quando eles começaram a destinar atenção exclusiva para o continente americano, houve uma sucessão de interesses, tanto de Portugal quanto da Espanha, para extrair os recursos naturais daqui da América. Então, além de extrair os recursos, eles também exterminaram as populações daqui, principalmente através de guerras, através de genocídios e também através de doenças, porque com eles vindo da Europa, que eram lugares totalmente diferentes e também haviam doenças totalmente diferentes, eles trouxeram essas doenças para cá, para a América, que os nativos ainda não eram acostumados, não tinham o corpo adaptado para sobreviver a esse tipo de doença. Então, ocorreu uma série de mortes devido a doenças que os europeus trouxeram de lá para cá, para o continente americano. E sobre os povos e as culturas do continente americano, é preciso destacar também que quando os europeus vieram para cá, para o continente, já havia uma diversidade cultural aqui no continente. Isso porque havia diversos povos distintos, com culturas e organizações sociais diferentes. Mas aí, com a chegada dos europeus, eles trouxeram principalmente a sua cultura, que era uma das formas de colonizar os países, colonizar os lugares, na verdade, era justamente trazer suas culturas, implementar a sua religião, implementar seus hábitos. Então, eles trouxeram tudo isso para cá, para o continente americano, e daí foram implementando, colocando nas populações. Também tem a questão de que trouxeram os africanos como escravizados para cá, principalmente para o Brasil, onde também eles puderam manter os seus costumes. Grande parte dos escravizados, eles mantinham seus costumes, suas tradições. Como resultado disso, na verdade, tem toda essa diversidade étnica e cultural que existe no continente americano. E como a colonização dos europeus não se deu de forma homogênea aqui no continente americano, isso vai permitir que haja uma diversidade cultural aqui no continente e também vai permitir que haja também todos esses costumes trazidos tanto dos europeus quanto dos indígenas e também dos escravizados que vieram da África. E quanto a essa diversidade étnica, quanto a essa diversidade de cultura que ainda existe aqui no continente americano, vale destacar principalmente os povos indígenas, que eles possuíam formas de organização social e política variadas da chegada dos europeus na América. Também eles possuem diferentes tipos de organização que permitiram aos indígenas diversas formas de resistência ao domínio europeu e, posteriormente, as imposições dos estados independentes. Desse modo, muitas comunidades conseguem manter as tradições até os dias de hoje. Nós temos também os povos de origem europeia, que eles estabeleceram suas colônias inicialmente na costa leste da América e eles foram expandindo seu domínio para o interior do continente. O domínio não foi apenas territorial, mas também foi cultural, e a organização social e o modo de vida dos europeus foram impostos aos demais povos. E por fim nós temos os povos de origem africana, que foram trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Os escravizados possuíam formas de organização e sociabilidade que
em muitos casos foram mantidas ou restabelecidas na América, assim como os indígenas conseguiram preservar muitas de suas tradições. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre o continente americano e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se ficou alguma dúvida também, eu peço que vocês deixem os comentários aqui, que eu vou estar respondendo o questionamento de vocês. Mas antes de vocês saírem, eu peço aí que vocês deixem o seu like, que vocês também se inscrevam no canal e que vocês também ativem o sininho das notificações. E até a próxima!